Alguns anos atrás, uma enfermeira australiana, a Bronnie Ware, ela escreveu um livro chamado Antes de Partir. A Bronnie era uma executiva que entrou numa crise existencial bem poderosa e decidiu fazer enfermagem, e ela foi trabalhar com pacientes no fim de vida em assistência domiciliar. Ela fazia visita domiciliar para as pessoas no fim da vida em cuidado paliativo. E ela escreveu um livro onde discutia sobre os maiores arrependimentos que ela percebia nesse convívio com essas pessoas, os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. Em 2012, no começo de 2012, eu fui convidada pela equipe do Einstein para fazer comentários a respeito desses 5 arrependimentos. A gente escreveu para o blog e depois esses 5 arrependimentos foram discutidos num vídeo. Esse vídeo ficou um vídeo curtinho, foi o primeiro vídeo que foi para o ar no YouTube. Esse vídeo foi colocado no ar 4 dias antes do mundo acabar. Lembra da história de 2012? 21 de dezembro de 2012 o mundo acabou. E antes disso foi esse vídeo para o ar e acabou rodando o mundo inteiro. Nesses 5 arrependimentos, antes de morrer, a Bronnie contempla os aspectos principais dos dilemas humanos. Então, não é alguma coisa que privilegia somente pessoas do hemisfério norte, mas eu acredito que todo mundo, quando pensa na sua vida, pensa nessas coisas que causam arrependimento. O primeiro deles, eu queria ter feito escolhas mais fiéis a mim do que às outras pessoas. Isso tem a ver com aqueles momentos da nossa vida que você decide fazer uma coisa para agradar outra pessoa. Então você decide uma profissão para agradar seus pais. Você decide um trabalho por causa do dinheiro que ele vai trazer para você sustentar seus filhos ou sustentar sua família. Você decide fazer uma viagem para agradar seu marido ou agradar sua esposa. Você decide fazer qualquer coisa para agradar a vontade de uma outra pessoa. E depois, quando chega no final da sua vida, você percebe que o tempo que você gastou naquela execução, da decisão, porque você decide uma coisa, você tem que botar em prática. E essa prática demanda tempo, e esse tempo vai embora. E você se arrepende do tempo que você gastou para realizar a vontade de outra pessoa. O segundo arrependimento tem a ver com eu gostaria de ter trabalhado menos. Isso é um dilema que a gente escuta todo dia, né? Todo mundo fala isso. Eu preciso trabalhar menos, eu preciso trabalhar menos. Tem a ver com a coisa do tempo, que você gasta trabalhando. 8 horas por dia não é pouco. Tem gente que gasta até mais. Eu trabalho bem mais do que 8 horas por dia. Mas o meu trabalho é algo que me transforma numa pessoa melhor, que transforma o meu mundo para algo melhor. Então, quando você tem um trabalho que te dá essa oportunidade de transformação, de evolução, tudo bem você trabalhar bastante. O problema é quando você escolhe um trabalho que te destrói, um trabalho que transforma o seu tempo em algo desperdiçado. E aí você se arrepende e você não tem essa chance de ter o seu tempo de volta no final da vida. O terceiro arrependimento é eu gostaria de ter ficado mais tempo com os meus amigos. Quando a gente está nesses tempos mais difíceis, a gente quer estar perto das pessoas que nos aceitam como a gente é. As relações que a gente tem com a nossa família nem sempre são relações tão honestas, tão verdadeiras, como as relações que a gente tem com os nossos amigos. E aí, quando fala de ficar mais tempo com os nossos amigos, a gente está falando com aqueles amigos que nos reconhecem de verdade, como nós somos. Não aqueles 700 ou 1.500 amigos que a gente acha que tem no Facebook, mas talvez aqueles 5 ou menos que 5 amigos que realmente sabem quem nós somos. O quarto arrependimento fala sobre eu gostaria de ter demonstrado mais afeto. Eu gostaria de ter expressado mais meus sentimentos. A maior parte do tempo a gente quer esconder o que sente. Quando a gente é criança, a expressão do sentimento é mais livre. E a nossa educação faz com que a expressão do sentimento seja entendida como algo ruim, algo perigoso, algo que demonstra uma espécie de vulnerabilidade, uma espécie de fragilidade, algo que nos ameaça.
Você não deve contar que você gosta de alguém, que você ama alguém. Você demonstrar afeto não quer dizer também dizer que só ama. Também pode ser querer dizer que você não ama. E o demonstrar afeto tem a ver em dizer a verdade, em ser sincero, principalmente com o seu sentimento, né? Em ser fiel àquilo que você sente, àquilo que você pensa e expressar isso. E o último arrependimento é um resumo dos outros todos. Eu gostaria de ter me feito mais feliz. E a felicidade, gente, não tem relação direta com alegria. Não é você ser alegre o tempo inteiro. A felicidade tem a ver com uma noção de realização. Uma noção de se sentir feliz, de se sentir pleno, de se sentir realizado, de se sentir satisfeito com aquilo que você pôde viver. Às vezes a gente se sente muito feliz em ter dado conta de uma situação difícil, ter superado uma relação difícil, ter superado uma doença, ter superado uma dificuldade financeira, uma transição de profissão, ter saído de um emprego que te maltratava. Você foi capaz de passar por um processo difícil e aí você está feliz por isso. A felicidade verdadeira, ela tem relação com esse sentimento de superação, não com um sentimento de ganho, mas um sentimento de potência, de ter sido capaz. Para você chegar no final da vida com o mínimo de arrependimento possível, você precisa encarar isso todo dia. Essas 5 possibilidades, né, de você expressar seus sentimentos, estar mais perto dos seus amigos, de viver um trabalho que faça sentido na sua vida, de fazer as suas escolhas baseadas na sua vontade, até respeitando a vontade dos outros, mas deixando claro que quem tem a vida para ser vivida é você, vai fazer com que você se sinta feliz a cada um dos seus dias. E aí, quando acontecer de ser o último dia da sua vida, você não vai estar arrependido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algo que está crescendo agora no Brasil, falar sobre esse assunto, que são as diretivas antecipadas de vontade ou o testamento vital. O Conselho Federal de Medicina recentemente deixou como recomendação para os médicos conversarem com os pacientes e com as famílias a respeito dos desejos de cuidados em relação ao fim de vida deles, em relação à parte de tratamento em UTI, principalmente, né? Se você vai entubar o paciente, se vai passar sonda no paciente, se vai fazer transfusão, se vai fazer cirurgia, se você vai drenar, se vai dar antibiótico. E entra também nessa questão as discussões jurídicas. O que é legal, o que não é legal. É um drama sempre constante, o medo de discutir cuidado paliativo e ser interpretado como sendo eutanásia. Então eu vou deixar de fazer a intervenção e a família vai me processar porque isso é deixar de cuidar, isso é deixar de tratar o paciente e isso vai ser considerado um crime. Então, vou tentar deixar claro alguns pontos que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, cuidado paliativo não é eutanásia. Eutanásia é o ato de administrar um remédio letal para uma pessoa que está morrendo, a fim de facilitar a morte dela, abreviar o processo de sofrimento dela, fazer com que ela morra rápido. Isso é eutanásia. Aqui no Brasil isso é proibido e para se fazer isso em outros países você precisa do pedido formal do paciente, que ele tem que estar lúcido, orientado, não pode estar deprimido e a família não se mete nessa decisão. Não é a família que pede eutanásia, é o paciente que pede. E isso só é feito em países onde isso é permitido. Aqui no Brasil a gente discute a ortotanásia. O que é isso? É a morte no tempo certo. É a morte que acontece como consequência da evolução natural de uma doença grave e incurável.
onde a medicina não tem nenhuma possibilidade de interferir no curso natural dela. A gente aqui no Brasil tem um negócio que chama distanásia, que é o prolongamento não indefinido, porque a gente tem tempo também para prolongar, a gente não prolonga para sempre o sofrimento das pessoas, mas a gente consegue prolongar por um tempo bastante razoável o sofrimento delas, às custas de intervenção, de aparelhos. Os pacientes ficam na UTI, à mercê dessa sustentação artificial da vida, recebendo toda sorte de sofrimento. Isso é a distanásia. O cuidado paliativo vai promover a condição de receber alívio do sofrimento que o processo de morte, que é inexorável, vai promover diante da condição da doença grave e incurável. Quando falamos sobre diretivas antecipadas, a gente deveria, em primeiro lugar, discutir com o paciente qual é a meta do cuidado. Ao invés de perguntar se passa sonda ou não passa sonda, a gente deveria perguntar para o paciente se é importante para ele, no fim da vida, comer pela boca. Se ele considera valioso a alimentação, o prazer de engolir, o prazer de mastigar, o prazer de sentir o alimento na boca dele, não tem indicação de você passar a sonda. Porque se você passar a sonda, você vai tirar esse prazer dele. Se você considerar como meta do cuidado a presença da família, levar esse paciente para a UTI impede a presença da família. Se você considerar junto do seu paciente a necessidade de se manter a lucidez nos seus últimos momentos de vida, entubar esse paciente está fora de questão. Porque se você entubar alguém, você tem que tirar a consciência dessa pessoa, porque é muito sofrido, muito cruel você ficar entubado na terminalidade e lúcido e consciente, percebendo que você está com um tubo na garganta e está sofrendo com essa dificuldade para respirar. Se você senta com seu paciente e conversa com ele o que é importante de ser vivido no último ano, no último mês, na última semana, no último dia de vida, você estabelece com ele qual é a meta do cuidado, você consegue descobrir qual é o caminho para chegar nessa meta do cuidado. A decisão sobre intubação ou não intubação não pode ser delegada para a família, porque um filho não tem condição de decidir a indicação de um tubo. A gente faz faculdade de medicina para aprender a indicação das intervenções de alta complexidade. Teve uma ocasião que eu acompanhei um senhor com leucemia no hospital e cheguei e a família estava em verdadeiro caos. O plantonista da UTI me abordou dizendo que a família não tinha, que era uma família muito difícil e que a filha estava surtada. E eu respondi para ele que família difícil é família insegura, insegura com os cuidados que estão sendo oferecidos. E a filha estava surtada provavelmente porque era a primeira vez que o pai dela estava morrendo. E ela estava surtada porque chegaram para ela e perguntaram: quer que passe a sonda ou não passa a sonda no seu pai? E a família não estava conseguindo decidir porque eles provavelmente estavam no celular, mandando WhatsApp para todos os médicos que eles conheciam, perguntando qual era a indicação de passar a sonda. Porque se o médico plantonista daquela UTI não sabia qual era a indicação de passar a sonda e perguntavam para ela, então ela percebeu que ela estava numa encrenca muito grande, porque com o pai doente, naquela gravidade, com um plantonista que não sabe qual é a indicação de passar a sonda, ela só podia entrar em surto. A indicação de um procedimento de alta complexidade precisa vir de encontro a uma expectativa de um resultado positivo com essa indicação. Se a passagem de sonda tem a ver com o conforto desse paciente, então está indicado. Se a passagem de sonda tem a ver com a resolução de um resultado de exame, está errada a indicação. Em cuidado paliativo, todos os exames, todos os tratamentos precisam ter como único resultado o conforto do paciente. Se o resultado for correção de exame, resolução de ansiedade da família ou do médico titular, ou matar a curiosidade, não, vamos fazer um exame para ver como é que está, né, o tumor, vamos fazer um exame para ver qual é a função renal do paciente, só para ter uma ideia de como que está, isso não é indicação de exame. Nós vamos tratar para corrigir o potássio, isso não é indicação de tratamento. De novo, todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos precisam ter como único objetivo conforto, qualidade,
sentido e significado da vida em todas as dimensões. Quando a gente vai redigir um testamento vital, onde vamos contemplar quais são os desejos da pessoa em relação aos cuidados que ela deseja receber no momento em que ela não tiver condição de decidir, e isso é importante que todos saibam que o testamento só será obedecido caso o paciente não possa responder. Então, só vai valer se você estiver inconsciente. Se você tiver consciência, você pode dizer sim ou não. Eu quero ou eu não quero. Cada um desses procedimentos pode ter relação com o prolongamento da sua vida ou com o seu conforto. Eu tenho um documento no consultório onde eu discuto essas diretivas antecipadas, esse testamento vital com os meus pacientes, que tem 3 etapas. Uma etapa relacionada a essas condições técnicas mesmo, né, de intervenções de suporte mínimo à sobrevivência do paciente, de hidratação, suporte de ventilação, de oxigenação, hidratação, antibiótico, transfusão de sangue. E uma segunda parte onde eu vou discutir os cuidados com o corpo dele. Como que ele quer? Se ele quer tomar banho todo dia, se ele quer tomar banho de manhã ou à noite, se ele quer receber visita ou não quer receber visita, como que ele quer que seja a rotina dele de cuidados. Quando a gente ficar doente, o nosso corpo vai dar trabalho para as pessoas que a gente ama. Vai dar trabalho de limpeza, de cuidado, de curativo, de tomar remédio, de ser alimentado. E vai facilitar muito a vida das pessoas que a gente ama se a gente contar como a gente quer ser cuidado. Então, nessa parte, a pessoa conta como ela quer que seja a rotina desse cuidado. Numa terceira parte, a gente fala sobre os cuidados com o seu corpo depois que você morrer. Tem muita gente que está fazendo careta aí, falando que é coisa mórbida, né? Falar de funeral. Mas, por exemplo, tem algumas religiões que precisam de um cuidado muito especial com o corpo depois da morte. No judaísmo, no budismo, você tem rituais muito especiais, muito assim, delicados, de cuidados com o corpo depois que a pessoa morre. E tem também a possibilidade de você expressar desejos do tipo: quero ser cremado, eu quero ser sepultado, eu quero meu funeral de tal e tal modo, não quero flores, eu quero ser sepultado, quero que as pessoas, ao invés de me mandarem flores, eu quero que as pessoas façam doação para uma instituição de caridade. Mas eu acho que o mais importante que eu precisava compartilhar com vocês é em relação às pessoas que vão ao nosso funeral. Não vai dar para poupar da ausência. Então não poupa do momento do velório, porque nós, seres humanos, precisamos de um ritual de passagem, de um ritual de despedida, para poder entrar no processo de luto e poder sair dele. Só dá para sair desse processo de luto se você tiver a chance de entrar. E para entrar, você precisa passar pela porta do ritual de passagem. Esse ritual de passagem acontece no momento do enterro, no momento do velório. Você tem que ver a pessoa morta, saber que ela está ali morta no caixão. É muito frequente a gente não querer levar para o velório pessoas muito idosas e não querer levar para o velório crianças. Tem mais ou menos 1 ano que eu tenho feito cursos, palestras, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar essa conversa que a gente está tendo aqui ao vivo, com pessoas a respeito, conversar sobre a morte. E vem pessoas para esse curso do planeta inteiro, né? Não é só do planeta cuidadores ou planeta do mundo da saúde, vem do planeta do dia a dia. E essas pessoas que me procuram, entre elas, vem muita gente que perdeu uma pessoa muito amada, tipo pai, mãe, quando era criança. E aí os adultos daquele tempo decidiram poupar esta criança da ida ao velório. E essa criança poupada, ela cresce com essa ausência sem ter tido a oportunidade de passar pelo ritual da despedida. E é muito difícil você conseguir ser grato à pessoa que te poupou. Os adultos daquela época pensam que fizeram um ato de grande valia para essa criança, mas eles
fizeram uma coisa muito, muito ruim, muito, muito cruel. No dia do curso, muita gente chora, como se tivesse 5, 6 anos, chorando a morte desse pai, dessa mãe, desse padrinho, desse irmão, que eles não puderam ver pela última vez. Vem aquela história, não, eu quero ficar com a imagem, né, que eu conhecia antes, que eu quero guardar aquela imagem daquela pessoa viva, mas isso não funciona na realidade. Isso é uma fantasia de muito baixa qualidade. Não poupe as crianças, não poupe os idosos da ida no velório, da ida no funeral. É necessário passar por esse momento. É desse momento que sai a fonte de transcendência, a fonte de enfrentamento para passar realmente pelo processo de luto de uma maneira verdadeira, de uma maneira amorosa, que vai realmente levar à resolução dessa dor. Eu uma vez fui num velório de um rapaz que faleceu de um câncer do sistema nervoso central. E ele tinha um filho, tinha 2 filhos, um pequenininho e um rapazinho de 11 anos. E durante a internação, lá no hospice, esse moço, ele tirou forças, sei lá de onde, para voltar a andar. Ele conseguiu andar no dia do aniversário desse filho de 11 anos. E ele caminhou em direção a esse filho para dar os parabéns e abraçar esse menino. No dia da morte dele, esse menino estava no hospital, né, no hospice, e ele não teve coragem de entrar no quarto para ver o pai, para se despedir do pai. No dia seguinte, no dia do velório, a mãe desse menino me mandou uma mensagem. Quando eu cheguei no velório, eu fui recebida com muita reverência, muito respeito. A mãe dele veio me receber e me agradeceu por todos os cuidados que eu e toda a minha equipe, que a gente trabalhou bastante para o bem-estar dele, para o conforto. E esse menino estava meio escondido lá no cemitério, atrás das árvores, olhando o chão, olhando o nada. Eu fui até ele e perguntei para ele se ele queria chegar perto do pai dele. E ele disse que não, que ele estava com muito medo. E aí eu disse para ele, vamos lá, eu vou com você. E ele disse, não, eu estou com medo. E aí eu lembrei ele do dia do aniversário. Eu falei, lembra que no dia do teu aniversário, o teu pai foi tão corajoso, ele conseguiu andar, ele enfrentou a doença dele, ficou em pé e foi na tua direção para te dar um abraço. Você é feito do mesmo material que ele, você é corajoso. Vai lá se despedir dele, você não vai se arrepender. Aí ele levantou a cabecinha, olhou para mim e falou assim, você vai comigo então? Eu falei, eu vou. Ele segurou na minha mão tão apertado que chegou até a machucar, eu estava com o anel e ele apertou muito forte. E aí a gente foi junto. Sabe aquela cena tipo o Mar Vermelho assim? Abrindo aquela multidão, porque o cara era jovem, né? O planeta inteiro dele estava lá naquele velório. Foi abrindo todo mundo e a gente passando, eu de mão dada com o filho dele. E a gente conseguiu chegar naquele caixão e esse menino viu o pai e beijou a mão do pai. Eu tive notícias recentemente desse menino, que todas as dificuldades que ele estava tendo na escola desapareceram. Ele se recuperou porque ele conseguiu viver aquele momento. A gente precisa ser digno da fragilidade humana. E é através dela que a gente se torna forte, que a gente transcende tudo que para nós parece impossível. E a gente alcança esse ápice, essa coisa mais incrível de viver esse momento e trazer essa pessoa que está ali na nossa frente e que a gente não vai ver nunca mais. Ela sai dali e passa a viver aqui dentro, para sempre. Vamos falar sobre luto, o processo de luto. O luto
ele é definido como um processo que se inicia a partir do rompimento de um vínculo significativo. Não existe a possibilidade de você não entrar em luto quando morre alguém que é importante para você. Tem gente que diz assim, a pessoa não está encarando o luto, a pessoa não entrou em luto. Entrou do jeito dela. Então, vamos primeiro entender como que se estabelece esse processo. Morre uma pessoa que é importante para você. Nesse dia começa o processo de luto. Esse processo, ele é multidimensional. Ele não é só relacionado a uma dor emocional. Ele tem um componente físico. Você perde a fome ou aumenta a sua fome. Você tem dor física, você tem cansaço, você tem alteração de sono para mais ou para menos. Todas essas alterações físicas podem, inclusive, comprometer a sua saúde. Uma coisa que é muito frequente no processo de luto é você ter, nos primeiros meses, muitas infecções. Você tem gripe, sinusite, infecção urinária, pneumonia. Existe uma queda da sua imunidade. Você pode ter descompensação das suas doenças crônicas. Precisa ficar muito de olho nas pessoas idosas que entram em processo de luto, porque durante o período de adoecimento da pessoa que morreu, as pessoas que estavam cuidando dela provavelmente deixaram de cuidar da própria saúde. Se atrapalharam na questão dos remédios, não fizeram os exames direito, não estavam conseguindo fazer a alimentação adequada, não dormiam direito. E aí, quando a pessoa morre, quem fica acaba desfalecendo na sua doença crônica. Descompensa a pressão, descompensa a doença cardíaca, descompensa a doença pulmonar. Ainda nessa questão física, você tem riscos de pequenos acidentes ou graves acidentes, porque você perde atenção, você fica distraído. Você está muito envolvido na sua dor e aí você perde um pouco a atenção do que está acontecendo em volta. Então, você está cozinhando, você corta o dedo, você prende o dedo na porta, você esbarra nas coisas, você pode bater o carro de leve ou pode bater o carro gravemente. Então, pequenos ou graves acidentes, quedas, tudo isso pode acontecer e com mais frequência nos primeiros meses, depois da morte da pessoa que você ama. Na dimensão emocional, você vai viver momentos de grande intensidade, de tristeza, de raiva, de sensação de abandono, inquietude, ansiedade. Pode ter momentos que você tem a sensação que a pessoa vai voltar. Pode ter até a sensação alucinatória de você ter visto a pessoa na rua. Você está andando na rua e parece que você viu a pessoa. Ou até uma sensação de presença dentro da sua casa, de como se a pessoa estivesse ali. Isso é muito natural quando se inicia esse processo de luto. Não tem nada de errado com isso. Na dimensão cognitiva do processo de luto, você tem uma dificuldade de raciocínio, tem uma dificuldade de prestar atenção, de sustentar a atenção. As pessoas começam a falar com você, daqui a pouco você já está totalmente distraído, pensando em outra coisa. Você não consegue manter uma conversa, sustentar um assunto durante muito tempo. Aliás, quando você vai conversar, você quer falar sobre a perda, você quer falar sobre a pessoa. Em geral, você quer falar sobre os momentos finais, ou das últimas semanas de vida da pessoa. Como se contar a respeito daqueles momentos fizesse com que você, de alguma forma, percebesse algum pedaço ali que pudesse contar de um jeito diferente, que mudasse o desfecho. Tem momentos que você está conversando com uma pessoa que você olha e fala, putz, eu acho que eu já falei para essa pessoa sobre isso. Aliás, eu acho que eu já contei várias vezes para essa pessoa sobre isso. Mas paciência, estou com vontade de falar de novo. E aí tem horas que você não quer falar mais sobre isso, mas sempre tem alguém que chega para você e fala, olha, você precisa reagir, né? Você precisa sair, precisa se distrair. E tem outras pessoas que, quando vão ver você se distraindo, elas te olham e fazem aquele julgamento, mas você já está saindo? Você já está se distraindo? Essa é a dimensão social do luto, que no momento te obriga a sofrer.
e num outro te exige a ausência do sofrimento. O mundo social, ele é meio misterioso em relação a isso. Tem gente que vai te perguntar se você já deu as coisas do falecido. Se você disser que sim, vai ter gente que vai falar, mas já deu? E se você disser que não, vai ter gente que vai dizer, mas você ainda não deu? A sociedade está aí para meio que contrariar aquilo que você acha que é o certo fazer. Faz muitas vezes você se sentir culpado, se você se sente aliviado que a pessoa morreu, porque ela estava sendo muito trabalhoso ser cuidador do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. E aí ele faleceu e descansou e você também descansa. Mas aí vem a culpa, né? Nossa, como é que eu posso me sentir bem pelo fato da pessoa ter morrido? E aí vem também a tal da dimensão espiritual do luto, onde você pode até questionar, por que não eu? Né? Especialmente se vem a coisa da falta de lógica da perda. Se você perdeu o seu filho, você pensa, por que eu que não morri? Né? Porque tem tanta gente ruim no mundo e essa pessoa boa morreu. E você pode também questionar a sua relação com Deus nessa hora. Se achar que Deus não é tão justo assim como você imaginava, porque afinal de contas ele tirou de você alguém que parecia ser um alicerce do seu mundo presumido. O que é um mundo presumido? É um mundo que a gente acha que tem controle. E quando uma pessoa que você ama muito sai desse mundo presumido, todo o seu mundo perde o sentido. Você acha que não tem nada sob controle. Na verdade, você passa a ter certeza que não tem nada sob controle. Você pode começar a ter umas reações meio esquisitas em relação às outras pessoas que fazem parte do seu coração, assim, do seu afeto. Você talvez queira se afastar delas, porque afinal de contas as pessoas têm o mau hábito de morrer uma vez na vida. E aí vai que as outras pessoas que você ama também morram. Então é melhor que você se afaste delas. Você pode querer até criar uma situação para que elas se afastem, para que você possa se poupar do sofrimento de perdê-las. Então, existe um movimento de retração no luto. O luto não tem tempo para acabar. Tem aí tratados de psiquiatria que eu digo que foram escritos por pessoas que talvez não tenham tido experiências de perda significativas o suficiente para que elas compreendam a importância de viver o luto. E o luto não pode ficar aprisionado num espaço de tempo. O luto não pode ficar aprisionado num diagnóstico de uma doença psiquiátrica. Você não pode trazer o luto para uma necessidade de medicalização. É muito difícil para a sociedade, em geral, acompanhar uma pessoa que está triste em luto. Todo mundo quer que ela reaja. Ninguém admite que você derrame uma lágrima. Na verdade, uma lágrima tudo bem, mas duas já é demais. As pessoas não querem que você fique triste. Porque se você ficar triste, significa que elas deveriam ficar também. E não vai rolar a tristeza tão cedo nessa sociedade que prega a felicidade a qualquer preço. Então todo mundo quer tomar remédio. A coisa que mais rola no velório, muitas vezes, é tráfico de calmante, né? Você dá uma bandinha de remédio para todo mundo se acalmar e ficar adequadamente, se comportar adequadamente diante do sofrimento. Só que a medicalização do luto leva a uma anestesia do processo. Você anestesia a dor, mas você também anestesia a alegria. Você não sofre, mas você também não supera. Nesse processo de enfrentar a dor, você precisa chorar todas as suas lágrimas. E é pouca gente que dá conta disso, que fica do teu lado na hora que você está a fim de chorar. Se você tiver essas pessoas, que sorte a sua. Se você não tiver, talvez você precise de alguém para poder conduzir o seu processo de luto, não tratar o luto. O luto não é doença. Como eu disse, o luto não tem tempo, mas a gente sabe que o primeiro ano depois da perda é o período mais delicado do processo. Por quê? É o tempo pelo qual você vai passar pela primeira vez por datas importantes longe da pessoa que você ama.
Então é o primeiro dia das mães, é o primeiro dia dos pais, é o primeiro seu aniversário, é o primeiro aniversário da pessoa, o primeiro Natal, o primeiro Yom Kippur, primeiro qualquer coisa da sua vida que tinha relação importante com a vida da pessoa que morreu. E é difícil passar por esse dia. Então, eu recomendo que esse dia seja respeitado como um grande rio a ser atravessado. Então, se você olhar para esse dia difícil, que é um dia importante, olhar para esse dia como se fosse um rio, você precisa se preparar para essa travessia. Se você se jogar nesse rio sem nenhum preparo, sem nenhuma proteção, e esse rio estiver cheio de piranha, você vai chegar na outra margem bem machucado. Todo mundo chega do outro lado do dia, né? Dificilmente você vai morrer no dia mais difícil da sua vida. Você vai conseguir atravessar ele. Mas você vai chegar no outro lado, no final desse dia ou no dia seguinte, muito machucado. Então é melhor você respeitar o sofrimento desse dia e se preparar. Ritualize esse dia, se proteja. Vai de boia, vai de barco, vai de transatlântico até a outra margem. Mas contemple esse dia com respeito. É o dia dos pais, é o dia das mães, é seu aniversário, não importa que dia seja, mas não vai despreparado, porque é muito mais difícil de atravessar. Aqueles dias que você não se deu conta de que iam ser importantes, eles se fazem presentes mesmo assim. Minha mãe morreu esse ano e ela recebeu cuidado paliativo, ela teve um final de vida delicado, cuidado. A gente se emocionou muito porque foi belíssimo. Eu passei pelo Dia das Mães, passei pelo meu aniversário e me preparei desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. Só que aí chegou um dia que eu não me dei conta que seria um dia importante. Parecia um dia bobo, um dia qualquer. Mas era um dia que eu e ela fazíamos, só nós duas fazíamos aquela atividade. E isso era uma coisa muito íntima nossa. Só que eu não me dei conta. Era o dia da eleição. Olha que bobeira. Desde que eu tirei o título de eleitor, eu votava com ela. A gente tinha o mesmo domicílio eleitoral, nós não mudamos, depois que eu me casei não mudei, ela também não. E eu passava na casa dela, pegava ela e a gente ia votar juntas. E era uma coisa só minha e dela. Porque Dia das Mães a gente fazia com a família toda, Dia dos Pais, Natal, meu aniversário, aniversário dela, sempre era compartilhado com a família toda. Mas esse dia era um dia só meu e dela. A gente se encontrava, ia comer pastel juntas, tomar sorvete, a gente voltava para casa. E aí no último dia de eleição, eu fui sozinha. Eu não tinha me preparado para aquele dia. E eu caí num rio cheio de piranha. E foi infindável aquele dia. E eu fui voltar chorando, no mesário chorando, enchi aquela maquininha de lágrimas, todo mundo pensando que era por causa dos candidatos, só que não. Era um momento de extrema complexidade para essa experiência do nunca mais. Entendam que no processo de luto, em algum momento, você se dá conta que nunca mais é tempo demais. E você vai ter que encarar esse momento várias vezes ao longo da sua vida. Enquanto você tiver consciência, esse processo de luto acontece. Não é só no primeiro ano que você vai ter que lidar com a realidade do nunca mais. É para sempre. Só que o que foi com a pessoa que você ama é só a realidade da presença física. É a realização de um futuro físico que não acontece. Porque a história que foi vivida nunca tem a chance de ser enterrada. Ainda conversando sobre o luto, tem uma teoria que o nome dela é processo dual do luto. Eu falei um pouquinho sobre a dimensão social do luto, né? Cada sociedade tem um comportamento frente à perda, frente à morte. Nós temos um comportamento
que beira o ridículo, né? As pessoas, elas se sentem na obrigação de fazer um drama imenso, uma choradeira, um sofrimento absoluto frente à morte de uma pessoa. As pessoas na nossa sociedade entendem a morte como uma morte definitiva. A pessoa morre e parece que enterra junto tudo o que aconteceu durante a vida dela. Você vai na porta de uma UTI e tem sempre pessoas em grande sofrimento. Por quê? Porque elas entendem que os entes queridos que estão dentro da UTI estão levando com eles toda a história de vida que foi compartilhada. Não estão levando só o corpo físico, estão levando tudo. O amor, a vida, o orgulho, a história, a realização, a gratidão. E aí, quando elas morrem, fica para essas pessoas só esse vazio. E quando elas vão para esse momento do luto, essa teoria traz bem a realidade dessa sociedade, que é esse processo dual. Tem momentos em que você está na dor e tem momentos que você está na vida. Na fase inicial, o que está na vida é você lidar com o inventário, fazer a doação das roupas, mudar a casa, fechar a conta do celular, do telefone, a conta do banco, e depois você volta para a sua dor. Esse balanço, ora você está na dor, ora você está na vida. Tem horas que você vai para a dor e nem sabe por que foi. E com o tempo você vai percebendo que você vai ser levado para a dor em momentos específicos, que você já consegue identificar quais são. Você fica lá por um tempo determinado, às vezes mais controlado, e você já consegue sair por livre e espontânea vontade. E fica na vida mais tempo, no dia a dia. À medida que o tempo passa, que você se distancia desse evento, né, do evento da morte da pessoa querida, essa visita para a dor tem hora marcada. Eu digo que quando você está buscando essa experiência de visitar a dor, visita com vontade, né? Se for para chorar, chora todas as lágrimas. Eu falo que a gente tem que encarar a morte como o processo pleno, né? A plenitude de tudo. Quando eu falo, eu morri de rir, todo mundo sabe que eu chorei de rir, né? Quando a gente chora de rir, porque você já não dá mais para dar risada mais. Quando eu falo, tá linda de morrer, fotografo o look, porque não tem como estar mais bonito do que aquilo. A plenitude da beleza tá lindo de morrer. Quando eu falo morri de saudade, é porque não deu mais para sentir mais saudade do que aquilo que eu senti. Então, morri de saudade. A gente devia morrer de tanta vida. Essa a plenitude de tudo, talvez seja a morte. Começou o processo de luto, a gente entra numa caverna. Para mim isso é muito claro. Essa metáfora para mim é a mais potente para entender o que a gente enfrenta a partir da morte de uma pessoa amada. Você entra numa caverna escura. Quando morre uma pessoa que você ama, além de você perder a parte física dela, você perde o olhar dela. Uma pessoa que te ama olha para você e a partir daquele olhar você sabe quem você é. E você precisa daquele olhar para se encontrar. E aí essa pessoa morre e aí você não sabe mais quem você é. Você sente falta desse olhar de amor daquela pessoa sobre você. Você entra nessa caverna. Qual é a sua missão a partir desse dia? É encontrar essa pessoa que você é através do olhar da pessoa que morreu. Você sabe que você é aquela pessoa que era vista. E você precisa se encontrar nessa caverna. Você sai da caverna? Sai. Mas você tem que sair da caverna num outro lugar. Não no espacinho que você entrou. Porque não dá para voltar para a vida que você tinha antes. Não existe a vida que você tinha antes, tá? Não tem essa história. Vou voltar para a minha vida normal. Não tem mais. Porque aquela vida que você tinha antes incluía a pessoa que você amava e que morreu. Então não dá para voltar. Você vai para uma vida nova, sem aquela pessoa.
E essa vida sem essa pessoa vai ser alcançada numa outra saída dessa caverna. Dá para ajudar você dentro dessa caverna? Dá. As pessoas que te amam, o suporte que você pode receber, entra por essa porta da caverna, comida, água, ferramenta, mas ninguém pode ir lá cavar por você. O Freud tem um texto onde ele fala a respeito do trabalho do luto. E ele foi muito esperto quando ele foi muito feliz quando ele trouxe esse termo, porque quando você está no processo de luto, você fica cansado fisicamente, porque é um trabalho, é realmente um esforço. Você está cavando a saída da caverna. Não tem sinalização, porque a caverna é tua, ninguém passou por aquela antes. A perda é sua, o rompimento do vínculo é um rompimento de vínculo da sua vida, da sua história. Ninguém passou por aquilo. E aí você vai cavar essa saída e vai chegar na outra vida, você vai chegar num outro espaço. Quando você encontra quem é você perante os olhos da pessoa que morreu, é como se aquele vínculo reestabelecesse uma moradia simbólica dentro de você. É como se você não vivesse mais uma ausência, mas agora você é mais. Você é você mais aquela pessoa que morreu, que está dentro, não está mais fora. E agora, sendo mais, você é melhor, você é maior. E aí, na saída da caverna, você segue em frente numa vida com mais sentido até do que aquela que você tinha. Nós somos as histórias de todo mundo que passou pela nossa vida. Se a gente viveu uma história de entrega com essa pessoa com a qual a gente conviveu e essa pessoa morreu, essa história de entrega passa a ser nossa história também. Se a gente viveu uma história que evitou o vínculo, que evitou o afeto, que doeu demais, se a gente viveu um amor contaminado por culpa, por medo, por desaforo, por ódio, é mais difícil de ter essa experiência de restabelecimento do vínculo, porque é difícil você ter uma entrega para um afeto contaminado. Mas, enfim, é possível encontrar o caminho de saída dessa caverna, mesmo com essas situações que eu chamo de conservantes da tristeza. Tem gente que entra na caverna e nunca mais sai, porque se apega à tristeza. Eu falo, a tristeza é uma companhia muito presente, ela não abandona a gente, ela fica. A tristeza gosta de ficar. Se essa tristeza estiver contaminada com esses conservantes, né, culpa, medo, raiva, ódio, experiências não vividas, arrependimentos, é mais difícil de você sair da caverna. Aí você precisa de perdão, precisa de amorosidade. Você precisa enfrentar a verdade desta relação. E se essa relação te oferecer essa possibilidade de perdão, aí você sai inteirão, sai pleno dessa caverna. Senão você vai ter que ficar um pouquinho mais de tempo aí. Mas tudo bem, porque faz parte da tua história, faz parte da tua vida.